E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Depois de Bradesco, Itaú, Caixa e Banco do Brasil, chega a vez então do Banco Santander, o Banco Estrangeiro Santander, né, que tem ali a sua sede na Espanha, né? E aqui essa matéria do Diário de Pernambuco de dezembro de 2025, recente, alguns dias atrás, vai trazer aí essa manchete. Unidades do Santander frequentadas por anos chegaram ao fim. E, pessoal, são 558 agências fechadas pelo Santander. É muita agência. Isso num espaço, né, de 12 meses. Está aqui a matéria aqui também do Sindicato dos Bancários. Traz aí, Santander fecha 558 agências no Brasil em apenas um ano. Isso tem uma característica diferente que a gente vai entender aqui especificamente para o Santander. E então já considere deixar seu like, se inscreve no canal, marca as notificações e vamos para o vídeo. No final, deixa seu comentário para a gente aí estar conversando de maneira saudável a respeito desse assunto. Vamos lá, pessoal. Quero conversar aqui com vocês a respeito disso, porque o Santander está tendo uma dificuldade que outros bancos não têm tanto, tá? E até foi para a justiça essa situação, foi denunciado o fechamento das agências, tá? Isso preocupa os clientes, deixa os clientes, né, desesperados. Mas tem o fator digitalização. Então, o Santander também entrou na onda digital pós-pandemia e vem aí, somente nos últimos 12 meses, fechando 558 agências. Nesse ano, fechou uma quantidade também grande, tá certo? A gente vai já ver números absolutos a respeito disso. Aqui nessa matéria do Diário de Pernambuco mostra, no entanto, quando se observa os números com mais atenção, percebe-se que o episódio faz parte de um movimento muito mais amplo. Entre junho de 2024 e junho de 2025, o Santander fechou 558 agências em todo o Brasil, reduzindo sua rede. Olha só, eram 2.446 agências e agora só tem 1.888. Então, é um movimento de digitalização. Nós não temos como fugir disso, né? Infelizmente, aí, realmente a população que tem mais dificuldade com a tecnologia, infelizmente vai ter que se adequar ou então precisará, né, ir para uma agência bem mais distante, né, porque muitas agências estão fechando. Então, é um recuo grande aí do número de agências, 558 agências, e a gente observa aí que quem menos fechou agências foi a Caixa Econômica Federal, comparado aí com o Santander, né? O Santander vem em segundo, agora a Bradesco e tal, o Banco do Brasil fecharam aí uma quantidade bem maior de agências. Então, o Santander, porque o Santander ele tem uma característica diferente, tá? O Santander aí preocupa também o pessoal do sindicato, é normal isso, a gente vai ver sempre essa situação, os sindicatos se preocupando com o fechamento de toda essa quantidade de agências, né? E aqui é um banco primeiramente privado, então não é um banco público, não é um banco de economia mista, é um banco privado, que entrou também na onda da digitalização, isso é já fato. Mas aqui essa matéria do portal Metrópolis traz essa notícia aqui para a gente. Santander é denunciado por terceirização e fechamento de agências. Você percebe que nós não vimos denúncias no Itaú, no Bradesco, né, na Caixa Econômica e em outros bancos aí que estão fechando agências. Mas nesses daqui de grande porte, né, nesse grupo de bancões, mas o único banco que a gente está vendo isso acontecer é o Santander. Então, por conta dessa situação. Mas ele fechando uma quantidade como essa de 558, a população já sente. Tá? Pessoas que precisam do serviço, né, da agência física, eles já sentem o impacto. Então, por isso, ocorreu aí uma denúncia contra o Banco Santander, que foi apresentada à Secretaria Nacional do Consumidor. Só que tem aí questões políticas por detrás disso, né? O Santander, aí recebendo essa denúncia, teve também um cunho político, porque foi uma ala que é muito ligada aos sindicatos, né, que fizeram esta denúncia à Secretaria Nacional do Consumidor, ligada aí ao Ministério da Justiça. Então, eles falam aqui, fechamento em massa de agências e terceirização irregular de serviços essenciais. As práticas adotadas pelo Banco Santander para reduzir custos foram alvo de uma denúncia formal protocolada na Senacom. Então, é isso que aconteceu com o Santander. Infelizmente, o Santander teve essa dificuldade aí, certo? Por conta dessas 558 agências que foram fechadas. Eles estão aqui cobrando uma solução, porque os clientes não podem ficar desassistidos.
Mas, gente, não tem retorno. Essa digitalização é algo aí irreversível, é algo que vai afetar todos os bancos. A gente está vendo aqui, eu fiz uma série de vídeos de todos os 5 bancos e chegou dos 5 maiores bancos do país e chegou então a vez do Santander. Não ia ser diferente, ele também fechou uma quantidade expressiva de agências físicas nos últimos 12 meses. Todos os bancos fizeram seu dever de casa, que é cortar esse custo, porque esse modelo tradicional de agências, ele já faleceu, ele já morreu. Não tem como um banco no século XXI manter uma estrutura de agências físicas, porque o custo é muito alto. E um banco que quer ter lucro, ele precisa realmente diminuir o seu custo, permanecendo, é claro, uma qualidade. Ele não pode aí perder uma qualidade, né, a custo aí de deixar seus clientes aí desassistidos. Isso daí ele precisa ver na mesma proporção. Mas a questão de cortar agências, de diminuir essa quantidade de agências, isso é irreversível. Nós continuaremos a ver isso. O Santander ainda tem muitas agências, tá? Se a gente for ver aqui, conforme a matéria diz, tem 1.888 agências ao redor do país. É um número ainda expressivo, gente, entendeu? Isso daqui vai diminuir paulatinamente, cada vez mais, tá? E aqui vai acompanhar a onda da digitalização que está no Brasil. Então não pense que esses números vão estancar, nem de Bradesco, nem de Itaú, nem de Santander, nem de Caixa, nem de Banco do Brasil. Vai estancar, não vão mais cortar nenhuma agência. O total foram mais de 7.500 agências fechadas dos 5 maiores bancões, né? Então a gente vê o número expressivo de agências, e o Santander, né, levou aí esse número de 558 agências fechadas. Então, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês, fechando aí o ciclo de vídeos dos bancões, que a gente trouxe aí esse fenômeno de fechamento de agências causado principalmente pela pandemia, pela digitalização e por fintechs, que levaram esses grandes bancos a reestruturarem a sua forma de atuar aqui no Brasil. Então viram que esse modelo aqui é ultrapassado, é muito caro, e bancos digitais ou fintechs, né, instituições de pagamentos, estão tendo lucros até maiores que grandes bancos, tá? Como o Banco do Brasil, o Nubank, por exemplo, teve um lucro maior que o BB. Então percebam que isso daí, no último trimestre, né? Então percebam que isso daí é uma tendência, não vai chegar ao fim ainda, tá? Isso a gente vai continuar vendo ao longo de 2026, 2027, os próximos anos nós veremos ainda mais essa digitalização acontecendo, tá? Então era isso que eu tinha para conversar com vocês, para entendermos aí o fator, né, digital, mas também o fator concorrência, tá, pessoal? Porque a concorrência forçou aí os grandes bancos a fecharem as agências e cortarem esse custo aí desnecessário. Bancos como o Nubank, né, tem lucros na casa de bilhões, 4,2 bilhões só no último trimestre. Então, isso daí sem ter nenhuma agência física para atender os seus clientes. Tudo por meio de atendimento digital, virtual. Então, os bancos abriram os olhos depois de décadas e décadas com agências abarrotadas, né? Clientes ali dentro das agências, e perceberam que os clientes foram sumindo, né? E aquilo ali ficou algo obsoleto, desnecessário. Quem é que vai para uma fila de banco hoje, meu Deus do céu? Não tem lógica isso. As pessoas também têm medo da questão, né, do sumiço do dinheiro físico. Eu acredito que o dinheiro físico aí demore, né, para sumir, ou então nunca vai sumir, certo? Porque nós temos países muito desenvolvidos que até hoje, né, o dinheiro físico faz parte da cultura financeira dessas nações. Então, aqui no Brasil, acredito que vai ter ainda uma pressão política para que isso daí não chegue ao fim, porque é necessário, eu acho interessante a continuidade ainda do dinheiro físico, mas uma quantidade muito pequena, porque é custo o papel moeda, tá? É custoso, ele gera inflação de alguma forma também. Então, é isso que eu tinha para conversar com vocês. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, para a gente ter um entendimento aí, ao final de 2025, de todos os grandes bancos que fecharam agências no Brasil. E por fim aí, foi a vez do Santander. Tá certo, pessoal? Era isso. Obrigado. Até a próxima aqui no canal John Financeiro. Valeu!